Fala nação, fala torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal do Corintiano aqui, uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal do Corintiano, deixa o seu like para fortalecer e se inscreve, garotinho, falta pouco para a gente chegar a 5 mil inscritos, então você vai nos ajudar a atingir essa meta aí, vamos chegar sim, com certeza. E o mercado da bola tá aquecido no Corinthians e muita gente aí querendo saber, é um momento difícil mesmo, é um momento ruim do ano, assim, no sentido de futebol, de contratações, é complicado mesmo, é muitas especulações, mas o que está passando de especulações já está se tornando realidade, é a saída desses dois jogadores aí, que eram até então titulares do time do Corinthians. Eu estou falando de Júnior Urso e também de Cleison. É isso mesmo, o Júnior Urso a gente já tinha escutado aí durante alguns dias, ele aí indo para um time dos Estados Unidos, e hoje foi dito realmente sacramentado aí a venda do Júnior Urso, e hoje pipocou aí as informações que o Cleison está indo então para o Bahia. Diz até que o salário dele vai ser um pouco maior lá e tudo. Bom, eu quero saber de você, torcedor corintiano. Os dois jogadores, Júnior Urso e o Cleison, vão fazer falta para o nosso Coringão? Quero a opinião de vocês, então deixa o seu comentário aí para a gente poder debater, trocar aquela ideia e para a gente poder entender um pouquinho e aí falar um pouquinho, pelo menos no meu pensamento e trazer alguns números aqui para vocês, mas também um pouquinho do que eu penso com relação aos dois jogadores. Eu acho que é importante a gente debater e você também poder comentar aqui se você concorda, se você não concorda, deixando o seu comentário. Vamos falar primeiro do Cleison, que já estava um pouquinho mais tempo no Corinthians, né? Ele chegou no Corinthians em 2017, veio aí na através da Ponte Preta, fez inclusive um bom campeonato paulista. O Corinthians buscou ele lá, se eu não me engano, foi 3 milhões e meio de reais que o Corinthians investiu no Cleison, mais aí uma fatia de alguns jogadores, o Claudinho, o Léo Arthur. O Corinthians fez um bem bolado lá com a Ponte e trouxe o Cleison, que teve um certo destaque assim na equipe do interior de São Paulo. O Cleison chegou então no Corinthians em maio de 2017, logo após o Campeonato Paulista, e foi bicampeão paulista depois pelo Corinthians, campeão brasileiro em 2017 também, fez pelo Corinthians no total 135 jogos, sendo 14 gols. Só nesse ano de 2019 ele fez 7 gols e foi o líder de assistência ali junto com o Sornosa. Olha só que coisa, hein? Eu acreditando que o ano do Cleison não foi tão bom assim, e não foi mesmo, você aí há de concordar comigo, ele não foi muito bem, mas ele teve 11 assistências e 7 gols marcados. Ele equiparou o número de assistências aí com o Sornosa, que no primeiro semestre era tido como o rei das assistências do Corinthians, né? Mas aí se desgastou, acho que um tempo aí no clube, 2 anos aí, acabou se desgastando, inclusive não era um dos bons. Dizem, né, que não tinha um bom ambiente, mas estava complicado. A forma dele lidar, né, a postura do Cleison, eu acho que acabou caindo no desgosto da torcida e jogar no Corinthians é uma certa pressão, sim. A gente sabe muito bem disso. E aí a gente já ficou meio com birra, porque pô, não muda a jogada, pô, o Cleison só cisca, o Cleison só isso, só aquilo. Bom, falando do que eu penso com relação ao Cleison, um bom jogador. Porém, é um jogador para mim de segundo tempo. Não era um jogador hoje para mim para ser titular do time do Corinthians. Claro, Léo, mas você falava que o Cleison tinha que jogar e tal. Sim, no time que o Corinthians estava, com as peças que o Corinthians estava, o Cleison era o que tinha. Mas eu acho que o Corinthians precisa de um cara que venha assumir aquele lado e que seja o protagonista, que venha vestir a camisa e seja o titular absoluto. Eu acho que abre espaço essa saída do Cleison para, claro,
o Everaldo, também abre espaço para uma possível aí contratação de repente do Michael, por que não o Michael? Então assim, eu acho que o Corinthians pode também ter essas soluções aí, ou vai ser um ano que vai ter espaço aí para o Everaldo poder jogar, ou de repente se vier a contratação do Michael, o Michael ser o dono da posição. Acredito que aí no Janderson, um outro jogador não vai conseguir hoje jogar, porque o Michael vem realmente numa crescente, e se o Corinthians contratar, se essa novela mexicana acabar a favor do Corinthians, de repente seria o dono da posição, mas que vai abrir o espaço ali, vai abrir tanto para Everaldo ou de repente para uma possível contratação do Corinthians, ou até mesmo o Janderson chegando. Acho que vai ser interessante para ele, o Corinthians vai ter uma economia, os números ainda não estão muito bem colocados com relação à venda, mas vamos aguardar para poder falar o que é certo. O que é fato é que o Cruz comprou por 3,5 milhões e aí juntou algumas fatias aí de alguns jogadores e aí vamos ver o que vai dar depois, vamos ver os números. Transparência aí, Coringão, é o que a gente espera. Júnior Urso. Júnior Urso é um cara estranho, essa é a verdade. O Júnior Urso chegou no Corinthians, é até meio desconhecido, mas aí a gente resgata aqueles tempos de Atlético, via alguns lances dele, fala, eu lembro, o Júnior Urso aqui, do Coritiba também, Júnior Urso ali e tal, não sei o quê. Chegou aí meio que tentando conquistar fiel, corintiano, desde pequeno, foto dele circulando com a camisa do Corinthians quando era pequeno. Chegou aí até fazendo alguns bons jogos, a gente ficou muito triste porque nas finais contra o São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado, ele se machucou, ficou fora das finais, existia expectativa que ele jogasse a final, né, inclusive, mas acabou não jogando, e depois daquilo o futebol dele só caiu, o futebol dele só foi caindo. E o Júnior Urso se tornou uma das maiores decepções dos torcedores corintianos, pelo menos para mim, até digo, disse isso inclusive num podcast, estou sendo ressarcido agora com a venda do Júnior Urso, porque eu fui enganado, essa é a verdade. O jogador chegou aí prometendo aí a cada 3 jogos um gol, a gente sabe que é difícil, mas aí acabou caindo realmente o futebol dele, acabou caindo no descrédito da torcida. As estatísticas aí do Júnior Urso, 53 jogos pelo Corinthians e 7 gols marcados. 53 jogos pelo Corinthians e 7 gols marcados. No meu ver, faltou futebol e sobrou entrevistas, porque ele ficou conhecido principalmente no episódio do Fábio Carille, né? Naquela questão de enquanto o Carille estava lá, estava tudo tranquilo, e blá, 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 depois o Carille saiu, começou a jogar algumas indiretinhas, começou a meter o pau, então é chato, é complicado, é triste, e nem dentro do clube gostam de jogadores com essa postura, né? Então a gente, torcedor também, que tem um bom senso, também não curte isso. Eu acho que a pessoa tem que ser leal até o fim e ser transparente sempre. Mas eu também vejo que abre um espaço no time do Corinthians. Saindo o Júnior Urso, o Corinthians está tentando o colombiano Victor Cantillo, que também está virando uma outra novela mexicana. É um absurdo, os caras que querem isso, querem aquilo. A última do dia foi o Júnior Barranquilla, que é o dobro do que o Corinthians ofereceu pelo Victor Cantillo. Então assim, é muito disse e me diz, então vamos aguardar. Diz que sábado tem uma outra reunião com sei lá, empresários ou os dirigentes do clube do Júnior Barranquilla. Então assim, vamos aguardar para ver o que dá. O que fica para mim interessante é que o Corinthians vai abrindo espaços que de repente pode ser suprido por essas possíveis contratações. Não sei se tanto o Júnior Urso quanto o Cleison estava nos planos do Thiago Nunes. Eu acho que não, porque se estivesse não seriam liberados tão fácil. Mas eu vejo que com os dois o Corinthians no mínimo vai ter uma economia com relação aos salários, né? Tendo em vista que os salários não são tão baixos assim a esses jogadores. Espero que sejam felizes. Para mim, finalizando esse vídeo, não vai fazer falta nenhuma, nem Júnior Urso, nem Cleison. Para mim, os dois aí podem seguir os seus caminhos aí, sejam felizes aonde quer que forem aí, que estejam aí. Eu espero que o Corinthians em 2020 seja um Corinthians diferenciado, um Corinthians mais leve e com jogadores com um apetite de jogar, porque o Coringão é muito maior que qualquer jogador. Um forte abraço para vocês, se inscreve no canal do Corintiano, tamo junto, fiel, vai Corinthians!